Pessoal, boa noite, então, oficialmente. Estamos no nosso 14º encontro já, né, do Pausa Literária. Momentos aí, encontros em que a gente se reúne para ouvir algum escritor, como hoje a Ana Cláudia, ou algum crítico, algum teórico da literatura infantil e juvenil, né? Semana que vem é o nosso último encontro já, né? Então, foram 15 propostas. Tivemos aqui conosco já de escritores, me ajudem a lembrar, meninas, aí o Ricardo Azevedo, quem mais de escritor? O Roger Mello, Roger Mello, a Verônica Fukuda, ilustradora, né? E tivemos um monte de gente legal aí também que discute. Semana passada, o Júlio Emílio Brás. O Júlio Emílio Brás, semana passada, também do Rio de Janeiro, né? Olha, os dois do Rio de Janeiro na sequência aí. E hoje nós temos, assim, a alegria de ter com a gente a Ana Cláudia Ramos, que também é do Rio de Janeiro, já apresento ela mais oficialmente, só um pouquinho. Então, antes eu quero lembrar, né, que este projeto, então, é um projeto em parceria com a UTF-PR Campus Curitiba e com a professora Alice, com a professora Márcia, aqui do Campus Pato Branco, ambas de literatura infantil e juvenil, comigo, que atualmente estou na coordenação do curso, aqui de Pato Branco também, e que conta com a participação de professores do nosso curso aí, que tem, né, o professor Pedro, a professora Adriana, que acabou de entrar, a professora Lourdes, a professora Camila, que também participam, alguns egressos nossos, que a gente sempre fica muito feliz de ver, né, como a Juliana, que eu acabei de ver por aí também, que está terminando o doutorado lá em Santa Maria, e que foi aluna nossa aqui, alguns alunos, né, tanto da professora Márcia, aqui de Pato Branco, alunos lá da disciplina de literatura infantil e juvenil, alunos da professora Alice, em Curitiba, também da disciplina de literatura infantil e juvenil, e outros participantes, né, que a cada encontro se reúnem conosco, por meio aí, né, a partir do convite que a gente faz nas redes sociais. Então, lembro que lá para o finalzinho da fala, lá quase 9 horas, que é o nosso tempo máximo aí, a professora Márcia coloca as listas de presença. São sempre 3 listas de presença, né? Então, uma para os alunos da professora Márcia, a outra lista é para os alunos da professora Alice, e a terceira lista, que é o de extensão, são para aqueles que se inscreveram para o projeto de extensão comigo e também para aqueles que hoje estão conosco, tá? Já vi várias pessoinhas aí, né, que estão conosco hoje pela primeira vez, acho que a Cláudia, que está me aparecendo aqui, eu sei que está conosco pela primeira vez, né, Cláudia? Seja bem-vinda. A Larissa também, e outras, enfim, né, que só que me aparecem agora aqui na frente da tela. Aí vocês assinam essa lista, que a Márcia coloca aí online, que depois a gente vai encaminhar um certificado de participação, porque para nós que somos da educação, sempre é muito importante, né, termos um certificado para provar aí, né, para os nossos gestores das escolas, que a gente está trabalhando na pandemia, que o professor está trabalhando muito, trabalha bem mais, inclusive. Então, é uma alegria tê-las e tê-los conosco nesta noite, tá? A professora, que não deixa de ser chamada de professora, né, Ana Cláudia? Não deixa de ser a partir do momento que transmite... Sim, mas eu sou professora, eu sou formada, né, professora, trabalhei anos, só não estou mais nesse momento, mas uma professora... Em letras, né, inclusive, é graduada em letras, é professora de oficinas literárias, né, Ana? É mestre em ciência da literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou lendo aqui uma mini biografia dela, né? Viaja o mundo afora dando palestras, oficinas. É uma idealizadora aí, né? E responsável pelo Ateliê Vila das Artes, é isso, né, Ana? Você pode até explicar mais para a gente aí. Participa de diversos projetos literários, tem obras premiadas. Este livro aqui que eu estava comentando aqui, que eu gosto muito dele, No Meio do Caminho Tem uma Porta, né?
Ele ganhou o prêmio, que agora me foge o nome, mas tem um prêmio. Chama Guavira. Guavira, isso, né? E, gente, é um livro delicioso, que, assim, olha, recomendo muito. Depois, enquanto a Ana está falando, eu vou colocar o site dela aí para vocês entrarem. E tem todas as obras dela para vocês conhecerem, e, enfim, pelas editoras, para poder comprar também. Mas este livro em especial são diversas histórias, não é uma só. Esse que é no meio do caminho tem uma porta, por exemplo, que dá título ao livro, é muito legal, assim, são em duas vozes, assim, né, a mãe e o filho adolescente, né, então, assim, aquela porta do filho que fecha a porta, adolescente, e a mãe que se preocupa com isso, mas em cada um no seu olhar, né, assim, todas as histórias são lindas, mas este em especial. E aqui, este livro, daí vem a minha fala afetiva, né, em relação à Ana Cláudia, que eu sempre gosto de fazer uma fala afetiva. Em 2017, eu estive em Presidente Prudente, num evento que a professora Renata Junqueira, né, e o grupo dela, enfim, sempre promove. No último foi online, eu acho, né, Alice? Você esteve, né? Não foi online o último. Não, desse ano foi online. Ah, tá, mas teve um outro presencial, acho que depois de 17 ainda, né? Mas enfim. E aí conheci a Ana Cláudia, né? Claro que se conhecer, né, um escritor, vocês sabem como é o conhecer, né? Assim, a gente é fã, né? Se mete a tirar fotinho, onde ele está, a gente estava atrás. E eu e os meus alunos fomos a Larissa, que conversou conosco um pouquinho aí antes, a Aline Veiga, que também já se formou, o Denner, que já se formou agora final do ano, e já está fazendo mestrado na Unicamp, e a Isabela, né, Isabela Pazianello. E assim ficaram encantados com a Ana Cláudia, né? A Ana Cláudia vai estar à noite lá não sei aonde dando autógrafo. Vamos lá, e nós íamos, né? Foi muito bacana, porque se apaixonaram, assim, pela Ana. A Ana até, como eu disse, autografou um livro em conjunto, né, para todas nós aqui, né, muito bacana. A Ana tem um livro muito legal também que eu tenho, que assim, teoria, né, vamos falar assim, é sobre a literatura infantil e juvenil, que é esse Nos Bastidores do Imaginário, que é assim, gente, ela tem diversos livros, tá? Esses são os 2 que eu tenho em casa. Eu tenho mais alguns na UTF, né? Mas os 2 que eu tinha em casa são esses. Como eu disse, vou passar o site para vocês. E aí, de resto, gente, eu vou deixar que vocês conheçam a Ana, né? Vocês, no final da fala, vocês vão poder aí me confirmar, né? Assim, realmente, como é gostoso ouvi-la. E por que a gente virou fã, e por isso que eu convidei, né, quando a gente montou esse projeto, quem que vamos chamar, convidar, e aí, né, falei para as meninas, para a Alice, para a Márcia, falei, vou tentar chamar a Ana, e a Ana já disse um sim no primeiro momento, que é muito bacana, e até porque a gente sabe, né, Ana, como vocês estão sobrecarregados de lives nesse momento, né? A gente tem, assim, no começo até, assim, era mais tranquilo, mas, assim, foi se avolumando tanto, né? Semana passada, quando a gente conversava com o Júlio, ele disse que estava na 4ª live do dia, né, Alice? Acho que era, né? Era na 4ª live do dia. Então, por isso que eu agradeço imensamente, assim como sei que a professora Alice, a professora Márcia também, e vou deixar elas falarem um pouquinho, caso queiram, e daí, senão, a gente passa para a Ana para ouvi-la. Eu só gostaria de falar para a Ana, né, que seja muito bem-vinda, agradeço também por ter aceitado o convite, e né, já percorrendo aí seu site, olhando suas obras, né, lendo seus textos, achei todos, assim, muito interessantes, maravilhosos, e acredito que os alunos vão adorar a sua fala. Então, muito obrigada, Ana. Certo. Então é isso, Ana, é contigo agora, tá? Naquele tempo que a gente mais ou menos combinou, mas você fique à vontade, pode ser menos ou pode ser mais, não se preocupe, a gente está aqui para ouvi-la. Obrigada. Então, tá. Bom, primeiro, agradecer esse convite, né, de estar aqui, né, quando você me chamou, Rosângela, foi de pronto, porque eu acho que certas coisas a gente tem que compartilhar mesmo, né, que trocar, né, e conhecer pessoas em lugares diferentes, né,
uma das qualidades, das vantagens dessa pandemia, porque ela proporcionou um contato com lugares que a gente não tinha antes, né? E proporcionou que muitas pessoas ao redor do mundo conhecessem o nosso trabalho, né? Eu já vinha fazendo, muito antes de pandemia, de tudo, um trabalho no mundo virtual, né? Tanto que o projeto que eu fui apresentar lá em Presidente Prudente foi uma dessas experiências, né? Então, isso já faz parte da minha vida, mas agora, com a coisa das lives, as redes sociais se intensificaram, né? As pessoas começaram a mostrar a sua cara, né? E realmente, eu imagino que os professores estão trabalhando exaustivamente muito mais, os escritores estão trabalhando muito mais, porque as pessoas agora, né, querem o tempo inteiro, porque ficou fácil, né? O contato, o acesso ficou muito mais fácil. Mas que bom que a gente está aqui, que bom estar aqui para falar de um tema que eu amo de paixão, que é a literatura, sobretudo para os jovens, né? A literatura infantil e juvenil, ela faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, vamos dizer assim. Porque, até antes um pouco disso, vou contar uma breve história, né? De quando eu era criança, eu era uma criança muito inventadeira. Tudo que eu queria ter na minha vida de verdade, que eu não tinha, eu inventava, né? Então, eu era louca para ter nascido numa fazenda, e eu não tinha fazenda. Então, eu era louca para passar as férias na fazenda do meu avô, mas meu avô não era fazendeiro, então não tinha férias nenhuma para passar na fazenda dele. E a gente escrevia aquela fatídica redação, né? Minhas férias. Todo mundo aqui, a partir de uma certa idade, com certeza escreveu essa fatídica redação. E aí, o que aconteceu? Que chegava na escola e tinha uma menininha que ela falava assim, eu passei as férias na fazenda do meu avô. Eu tinha raiva daquela fazenda, daquele avô, daquela menina. Só que já que eu era inventadeira, e aos 6 anos eu tinha inventado que eu tinha um cavalo voador, que eu coloquei ele no meu primeiro livro, aos 8 eu inventei uma fazenda imaginária, tanto que no livro No Meio do Caminho Tem uma Porta, tem uma história que se chama Fazenda do Meu Avô, que foi inspirada nessa minha invenção de criança, né? E eu comecei muito cedo a me apaixonar pelos livros e pelas histórias, porque eu era tão louca para escrever, eu era tão louca para contar as histórias que viviam dentro da minha cabeça, né? E eu rabiscava folha de papel antes de saber ler e escrever, e mostrava para os adultos e falava, olha a história que eu escrevi, e só tinha rabisquinho na folha de papel, né? E eu posso dizer que eu fui uma pessoa muito privilegiada, porque eu nasci numa família que respeitava a brincadeira de criança. Então, em momento algum da minha vida, eu ouvi dos meus pais, e menos ainda nas escolas por onde eu passei, alguém dizer, para de falar bobagem, menina, que isso aí é rabisco, para de inventar mentira. Pelo contrário, meus pais falavam, que legal, filha, então conta essa história pra gente. E aí eu saí inventando tudo que via dentro da minha cabeça. Aos 4 anos, eu obrigava a minha irmã a escrever as histórias que eu inventava. Então, se vocês forem lá no meu site, na parte Minha História, lá na minha biografia, se não me engano, tem lá, minha mãe guardou, eu escaneei, está lá numa das fotos. A história é horrível, gente, uma porcaria. Né? Imagina, tinha 4 anos de idade, a história não trouxe sem pé nem cabeça. Mas ali, naquela história, sem pé nem cabeça, né, tosca, vamos dizer assim, morava a semente da futura escritora. A escritora que hoje está aqui não estalou o dedo um dia e começou a acontecer, né? Isso faz parte da minha vida, faz parte da minha história, faz parte da minha estrutura, né? E o meu pai dizia que a única coisa que ele tinha para deixar para a gente era uma educação de qualidade. Então, eu cresci com livros. Primeiro porque meu pai era um grande leitor, e quando ele chegava do trabalho, né, minha mãe não trabalhava, só o meu pai era médico, dava muito plantão. Quando ele chegava, minha mãe dizia assim, não vai atrapalhar o seu pai, porque ele vai tirar o trabalho de dentro dele. E eu, pequena, eu pensando, o que será tirar o trabalho, né? Falei, será que é uma roupinha que ele vai tirar? Como é que é isso? E ele ficava numa sala no segundo andar da casa, e eu ali pequenininha, com 4, 5 anos, fugia, subia a escada e me sentava ao lado dele. E o que ele estava fazendo? Lendo. E aí eu pegava um livro, e muitas vezes o livro ficava de cabeça para baixo, porque eu não sabia, né, o lado certo e errado, não tinha desenho naqueles livros dele, só eram as letras nas capas, né? E eu ficava, às vezes, com o livro de cabeça para baixo, inventando história para aquelas letrinhas. Eu sabia que eu tinha que ficar quieta, porque senão minha mãe ia mandar eu descer da sala, né? E meu pai subvertia a ordem, falava, deixa a menina aqui, que ela está quieta. E aí eu ficava quieta, e eu não era quieta, né? Então, eu estava quieta pelo lado de fora, lá de dentro a cabeça estava inventando 1000 histórias.
Mas por que eu estou contando tudo isso? Para vocês entenderem que é exatamente essa trajetória, essa minha história, é que faz esse marco na minha literatura, esse marco no caminho que eu escolhi para mim, né? Eu, com 10 anos, li A Bolsa Amarela, que talvez seja um livro que vários aqui, né, tenham lido ou tenham conhecido, né? E ao ler A Bolsa Amarela, né, eu estava era a 4ª série naquela época, né, não era ano, ainda era série, né? Ao ler A Bolsa Amarela, eu me identifiquei, falei, uau, essa criança é igual a mim, porque ela é inventadeira, ela queria ser gente grande, eu também queria, porque eu não queria ninguém mandando as minhas vontades, e ela queria ser menino. E eu, naquela época, que era uma menina que gostava de brincar de tudo, e na minha casa não existia essa distinção de brincadeira de menina e brincadeira de menina, a gente tinha brincadeira de criança, né? Meus pais não ficavam fazendo distinção entre absolutamente nada, né? A gente podia brincar. E aí, o que acontece, né? Eu achava que ser menino devia ser muito mais legal, porque ninguém dizia para o meu irmão que ele era uma mocinha comportada e não podia ralar os joelhos e isso e aquilo. Né? Na minha casa eu não ouvia isso, mas no entorno a gente acaba ouvindo, né? Alguns tios mais velhos, aqueles parentes, né? Quando juntava nas festas de família. E aí, de repente, eu li A Bolsa Amarela e a Raquel tinha as minhas 3 vontades. Então, foi ali que eu descobri que eu queria ser escritora. Por quê? Ela queria ser escritora. Eu falei, uau, ela é inventadeira, eu sou inventadeira, então vai ver que é isso que eu quero ser. E eu fui meio que perseguir isso. Só que é óbvio, gente, que no alto dos meus 10 anos, eu nunca imaginei que isso fosse virar, né, se tornar uma realidade um dia. E menos ainda imaginei que um dia eu fosse conhecer Lígia Bojunga e me tornar amiga dela. Né? Então, são muitas histórias, são muitos caminhos. Então, a minha vida ela é pautada por uma família que tinha um respeito pela criança, tinha um respeito pela infância, então eu podia brincar. Então, da mesma maneira que eu brincava de bonecas, e eu era louca por bonecas, eu também brincava de carrinhos com meu irmão. Então, eu tinha uma malinha de bonecas e uma malinha de carrinhos. A gente podia brincar. Então, quando uma pessoa cresce dentro de um ambiente desse, podendo ser, podendo experimentar a vida, mas ao mesmo tempo, né, com uma educação que prezava muito pelo respeito pelo próximo, que prezava muito pelo respeito pelas diferenças, né? Isso é óbvio que isso é um marco na minha formação humana, vamos dizer assim. E quando eu cheguei na adolescência, claro, comecei a escrever poesias, isso e aquilo, né, me achando, escritora, né? Ainda bem que não publiquei aquelas coisas todas, mas aquelas coisas todas que eu escrevi, que eu ainda bem que eu não publiquei, elas foram um exercício para a escritora que hoje está aqui, né? Que bom que eu não joguei fora, porque quando eu revisito isso, eu falo, uau, eu já pensava essas coisas e não sabia, né? Como é bacana a gente poder revisitar essa nossa história, entender o que nos constitui. E quando eu comecei a querer escrever profissionalmente, e as coisas meio que foram acontecendo. Eu queria me tornar escritora, eu queria isso, eu já tinha acabado de entrar na faculdade de letras, eu fiz curso de magistério, né? Eu fiz normal, chamava normal ainda naquela época, né? E o normal que eu fiz era de pré-escolar até a 4ª série, e eu já estava ali, já tinha dado aulas e tudo mais. Entrei para a faculdade de letras e caiu nas minhas mãos um panfleto do primeiro Congresso de Literatura Infantil Juvenil, organizado pela Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, a Finilige, né? E lá fui eu, no alto dos meus 18 para 19 anos, fazer esse congresso. Para minha surpresa, eu conheço uma senhora chamada Marina Quintanilha Martins, que trabalhava com biblioteca infantil comunitária, que naquela época, a gente está falando de 85, já entendia a biblioteca infantil como um espaço vivo. Em 86, vou fazer um curso com Marina, no fim do ano, bato na biblioteca e falo, me deixa trabalhar aqui. E ela me deixou trabalhar lá, né? Ainda não tinha verba para me pagar. Eu falei, tudo bem, quando tiver você começa, porque eles trabalhavam com projetos, né? Mas logo na sequência entrou um projeto novo e eu passei a receber. Então, eu comecei muito cedo a trabalhar com biblioteca, com literatura, mergulhando nesse universo teórico da literatura infantil e juvenil. E ao trabalhar com Marina, em 87, a gente organizou um seminário pela biblioteca, conheci o Luiz Raul Machado, eu era aluna da Eliane Unes, que talvez vocês já tenham escutado falar, né, uma professora da PUC, que depois criou a cátedra de leitura aqui na PUC Rio,
E quando Eliana não podia dar aula, quem ia era o Luiz Raul Machado, que é um escritor aqui do Rio também, e Eliana, então, fala para o Luiz Raul, ache 2 estagiárias na minha turma, estamos precisando para a fundação, né? E ele falou, já sei quem são, tem 2 meninas lá que são as únicas que prestam atenção na aula direito, que era eu e a Ninfa Parreiras, né, que hoje também está aí publicando, né, teorizando, enfim, está aí numa jornada infantil também. Só para desculpa, a Ninfa esteve conosco por 2 semanas falando sobre a Lígia. Legal isso, não sabíamos dessa amizade aí. Sim, nós nos conhecemos em 87, lá na PUC, fazendo a cadeira de literatura infantil e juvenil com a Eliana. Foi um divisor de águas nas nossas vidas, né? Então, nós éramos muito novas, eu tinha 20 anos quando fui aluna de Eliana, e fui trabalhar na fundação com 20, fiz 21 lá dentro, e eu já trabalhava com Marina na biblioteca, eu alternava as 2 coisas, estudava, não sei como é que eu vivia no meio disso tudo, mas, enfim, quando a gente tem 20, 21, aí, né, tudo é diferente na vida, né? E aí eu caí nesse universo muito cedo. E agora, recentemente, fazendo aqui né, minha mãe faleceu, a gente está desmontando a casa dela, eu achei milhares de coisas minhas que eu trouxe para cá, e achei uns panfletos dos cursos que nós dávamos. Então, eu era muito jovem e já dava cursos. Comecei a dar cursos com Marina em 88, em 89, né? Comecei a viajar para dar curso pela Fundação do Livro Infantil Juvenil em 88. Então, eu e um grupo de pessoas que começamos a ler, o Ninfa, começamos a trabalhar ali muito cedo, a gente começou esse contato muito grande com pessoas de uma cabeça muito aberta, vamos dizer assim, que trouxeram grandes reflexões, que são pessoas que hoje estão aí ainda pensando, são, né, grandes nomes dentro da teoria da literatura infantil e juvenil. Então, a Ana Cláudia, escritora, nasce nesse bolo, né, nesse meio todo. Meu filho, aí eu acabei casando, tendo filho, meu filho foi para o colégio, eu fui trabalhar na escola, porque tinha uma biblioteca fechada, claro que eu já pedi a biblioteca, comecei a dar aulas de literatura infantil e juvenil dentro da biblioteca, fiquei 10 anos nesse colégio, dando aula do maternalzinho ao 9º ano. Isso me deu uma experiência monstra de aprender a falar com absolutamente qualquer idade, porque eles tinham um tempo de aula comigo, né, na biblioteca. E a grande paixão hoje, para mim, é a literatura juvenil. Então, quando você falou, Ana, escolhe um tema, vamos pensar alguma coisa, eu falei, claro, vamos falar sobre os temas que as pessoas não gostam de falar com os jovens ou não têm coragem de falar com os jovens. E por que eu acho que esse tema é tão importante? Porque, primeiro que eu acho que é importante a gente frisar que nem a criança, nem o jovem é um vir a ser. Né? A gente tem sempre essa ideia, a criança vai crescer, ela vai ser um adulto, o jovem vai crescer, ele vai virar adulto. Então, você está sempre tratando a criança e o adolescente como um vir a ser, e não como um ser completo para a idade que tem. A criança de 2 anos é completa para 2 anos. Ela não tem 5. Então, ela não pode fazer o que o de 5 faz, porque ela ainda tem 2, né? Cada uma de nós que está aqui, né? Cada pessoa que está aqui hoje, né? Junto aqui nessa live, cada um é completo para a idade que tem, para a sua história, para a sua trajetória, para o seu momento. Então, eu penso que quando a gente lida com o jovem, tem milhares de assuntos que as pessoas não gostam de falar, porque não sabem como falar, simplesmente por isso. Não sabem como dizer, né? Por exemplo, se a gente pegar esse livro, ou No Meio do Caminho Tem uma Porta, né, que a Rosângela mostrou. Esse livro nasceu porque eu achava que eu era uma pessoa da cabeça muito aberta, super descolada, ia ser super tranquilo ser mãe de adolescente, né? Ia ser uma facilidade. Tomei um tombo do cavalo quando meu filho entrou na adolescência, eu não sabia o que fazer, eu precisava aprender, né? E aí, aquela criatura doce, amorosa, que fala, mamãe, eu te amo, mamãe, você é a melhor mãe do mundo, um dia para sua cara, você é uma chata, você é a pior mãe da face da terra, você é muito careta. Fala, pode parar, pode ser qualquer coisa, mas muito careta eu não sou. Vou te mostrar o que é uma mãe muito careta, você quer? Então, eu acho que é a gente aprender como falar com o jovem, sabe? Mas falar sem achar que você é um dono da razão, e que o jovem não é um dono da razão, né?
Então, meu filho fechou a porta do quarto, e todos os dias eu batia na porta do quarto e falava, filho, vim te dar um beijo. Aí ele dizia assim, boa noite, mãe. Aí eu falei, não, filho, eu vim te dar um beijo. Beijo, mãe. Não, filho, eu não vim dar um beijo na porta. Você podia abrir a porta, por favor? Aí ele abria a porta, falava, um beijo, mãe, tchau. Pum, fechava a porta. E aquela porta no meio do caminho foi me dando muita agonia. E aí, o que eu fiz? Eu escrevi um texto, porque eu precisava elaborar aquilo. Se eu escrevesse um texto que só tinha a voz do jovem, eu não estaria dando um outro lado para ele pensar. Se eu escrevesse um texto que só tivesse a voz da mãe, eu também não teria, né, o lado do jovem. Então, por que eu escolhi por ter as duas vozes? Exatamente para mostrar que a voz da mãe é uma, a voz do filho é outra, os problemas de um lado e o do outro são completamente diferentes, um não é melhor nem é pior. Né? Então, acho que é um livro que é muito bacana para poder ser lido entre pais e filhos, para trazer essa discussão. Né? Um outro tema que tem nesse livro, que está num dos contos que se chama O Pé de Cueca, né, também foi inspirado numa história que aconteceu aqui. Claro que ele é inspirado, né? Eu pego um mote só e na hora que eu jogo no livro não é mais a minha história, nem a história dos meus filhos, né? Que foi quando meu filho devia estar lá por volta dos seus 13 anos, né? Que todos os meninos que aqui nos assistem sabem o que acontece, mais ou menos nessa época com os meninos, né? As cuecas apareceram sujas de um jeito novo, e aí eu disse que ninguém mais na casa iria lavar cuecas de ninguém, nem calcinha, aproveitei, né? E falei, olha, eu vou apresentar para vocês aqui o sabão de coco, ele vai morar agora no box do banheiro, ensinei como é que fazia, né? Ninguém vai jogar nada disso em máquina de lavar, acabou essa história. E aí meu filho virava e falava assim, mas eu não quero falar sobre esse assunto. Eu falei, mas eu não estou perguntando se você quer falar sobre esse assunto, eu estou falando sobre esse assunto. Porque eu acho também que a gente tem que aprender a se comunicar, a falar, até para que o outro não, né, perca a vergonha de abordar determinados temas. E aí é uma história muito engraçada de um pé de cueca que brota no quarto do menino, porque ele acredita, né, que a mãe vai lavar as cuecas e ele, então, lava um dia, dois e começa a pendurar as cuecas num cabideiro de madeira do quarto, até que um dia as cuecas acabam, né? E o menino grita, mãe, não tem mais nenhuma cueca, todas desapareceram do meu armário. Eu falei, é que elas apareceram no pé de cueca que você plantou no seu quarto, meu filho. Então, vamos embora lá colher umas cuequinhas, porque agora eu vou te apresentar o tanque, né? Então, essas coisas, a gente não precisa ter vergonha de falar com o jovem. O que eu acho que acontece, né, dentro da literatura juvenil é que existem muitos textos que as pessoas querem ensinar coisas para os jovens. E a literatura ela não foi feita para ensinar nada. A literatura foi feita para mexer com a nossa emoção. Então, você imagina se eu quisesse pegar este conto do pé de cueca para querer ficar ensinando para o menino o que ele tinha que fazer. É um texto extremamente divertido, talvez o mais divertido, né, desse livro, é o conto mais engraçado, as pessoas morrem de rir, né? Então, a gente não tem que passar um vernizinho nos assuntos, a gente não tem que passar um verniz na dor, né? Por exemplo, deixa eu pegar esse, Numa Fração de Segundos, é um texto que pessoas de várias idades gostam, é muito curioso isso. É a história de um menino que ele termina o ensino médio, vai fazer um ano de mochilão pelo mundo e resolve, em um dia, um fim de semana, viajar com seu melhor amigo para surfar. Na volta, ele sofre um acidente de carro. Eu posso dar esse spoiler, porque está na primeira página do livro, tá? Né? Não está lá no meio do livro. O acidente acontece, o amigo morre e ele fica paraplégico. Ninguém gosta de ficar paraplégico. Né? Ninguém vai ficar feliz porque isso aconteceu. E ninguém vai ficar achando que 2 dias depois, ok, está tudo bem, porque alguém disse que você precisa ressignificar a sua história. Entre você saber que você tem que ressignificar a sua história e você conseguir fazer isso, né, vai saber quanto tempo a pessoa vai conseguir. Né? Então, o importante é fazer que a história tenha as suas dores, os seus acontecimentos. Então, essa história, o menino vai passar por um processo de raiva, revolta, até ele começar a entender que pode ser diferente.
né? Então, a gente tem que, ao trabalhar com a literatura juvenil, não ficar escondendo as coisas. É para falar de dor, é para falar de dor. A vida é muito doída. Eu não entendo por que que as pessoas têm tanto medo de abordar determinados temas com as crianças e com os jovens, porque a vida do lado de fora da casa de todo mundo, até dentro de casa, dependendo das histórias de cada um, é muito sofrida, é muito dolorosa. Quantas crianças sofrem abuso dentro das suas próprias famílias? E ninguém quer falar disso. Quantos jovens atentam contra a sua própria vida e ninguém quer falar disso. Então, eu acho que a gente tem que ter coragem de falar sobre esses assuntos, pegando um viés da humanidade, para que a gente possa trabalhar isso com os jovens. Então, eu diria para vocês que o viés que eu escolhi para minha obra é de trazer personagens que eles vão ter uma intensidade no seu viver, uma intensidade, né, nas suas dores, nas suas alegrias, mas eles vão pensar o mundo. Porque eu ficava me perguntando, né, era uma coisa engraçada. Quando eu comecei a escrever, eu ficava pensando assim, o que eu vou escrever? Né? Aí eu comecei a ler biografias dos artistas, dos autores. Então, tinha umas biografias, o povo adorava, era, assim, quantas pessoas se suicidaram, quantas pessoas eram atormentadas. Eu achava a minha vida tão comum, né? Eu adorava viver, não queria tirar a vida, né? Não queria nada dessa coisa trágica, né? Ou então ficava lendo as reminiscências do interior, né? Aqueles autores que vinham do interior e tinham ali as suas lembranças do interior. E eu pensava, meu Deus do céu, não nasci no interior, não estou uma alma atormentada aqui, querendo atentar contra a minha própria vida. O que eu vou escrever? E aí um dia eu descobri que o que eu ia escrever era esse mundo imaginário daquela menina que eu apresentei para vocês. Aquela criança inventadeira que olhava para a vida, né, e achava muito injusto a vida ser uma só, achava muito injusto só poder viver uma vida, né, e por isso os livros me salvavam, porque eles me davam essa oportunidade de ser múltipla, de viver outras histórias, né? Então, eu escolhi um pouco esse caminho, eu separei até aqui, cadê? Tá aqui. O primeiro livro, que é essa foi a primeira edição, ele se chama Para Onde Vão os Dias que Passam, ele foi ilustrado na primeira edição pelo Rui de Oliveira, ganhou a 4ª capa da Ana Maria Machado, foi um baita de um presente, e hoje ele tem essa edição, uma edição da Escrita Fina, que é do grupo editorial Zite, né? E esse livro, o meu cavalo voador, eu botei ele aqui, claro que é uma história completamente imaginária, mas esse livro eu escrevi para mim adolescente. Era um livro que eu queria ter lido aos 14 anos, porque eu me perguntava de onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui. Então, eu criei uma menina, chamada Mariana, que ela vai embora de casa, ela vai morar sozinha no interior, porque ela quer se conhecer. E ao chegar nessa cidadezinha, um dia ela tem uma dor, uma angústia, ela sobe as montanhas, ela conhece uma guardiã do fogo, que vai ensinar uma série. Então, ele é um livro meio, tem um quê de mistério, de fantasioso, vamos dizer assim, mas ele é um livro muito iniciático, no sentido das buscas do sentido da vida, né? E quando a Ana Maria Machado recebeu o texto para fazer a 4ª capa, e naquela época, né, gente, a gente tinha que dar o texto impresso para a pessoa ler, a gente tinha que levar em mãos, porque não tinha, né, vou passar pelo WhatsApp, vou mandar por e-mail, não existia nada disso, né, eu estou falando aí de 1991, e aí eu levo o texto para a Ana, e no dia que ela marcou comigo para eu ir receber, que ela ia me entregar, né, também o papelzinho datilografado, né, ela então me chama e fala assim, Ana Cláudia, você tem noção que você não escreveu um texto fácil? Aí eu gelei, né, falei, ai meu Deus, ela não gostou, fiquei em pânico. Aí ela falou, seu texto é muito bom, mas ele não é uma aventura pela aventura, ele é um texto que ele está falando de busca, de metafísica, e eu nem tinha tanta noção de tudo isso, né, aquilo para mim foi assim, tipo uma grande surpresa, e ela falou, mas não vai ser fácil, não vai ser simples, mas se esse é o seu caminho, não desista, se essas são as histórias que existem dentro de você, né, segure ela com tudo que tem dentro de você, escreva, não desista nunca, e tudo que vier na sua cabeça, escreva, mesmo que você não publique, e algum dia pode virar alguma coisa. E foi tão bom ouvir isso, porque eu comecei a entender
que a minha trajetória era essa. Então, é óbvio que ao pensar nisso, eu vou ter uma Mariana que vai tentar se entender, eu vou ter um Andrei que vai buscar entender o significado da vida dele, com todas as raivas ou não, né? Eu vou ter um Igor, no de Metamorfoses e de Sonhos, que é um menino que ele quer fazer um projeto de perder 30 quilos, porque ele acha que na hora que ele ficar magrinho, bonitinho, a vida dele vai mudar, né? Esse menino era um super leitor, então ele era fã do Kafka, então o livro faz uma conversa com Metamorfose do Kafka, faz uma conversa com o filme O Sétimo Selo do Bergman, e aí esse menino muda completamente, só que aí ele também descobre que não basta emagrecer, a vida não vai ficar feliz porque ele virou, né, um galã, vamos dizer assim, ele vai tomar muitos tombos do cavalo, e é isso, acho importante a gente trazer as humanidades, né, e os reveses da vida, então, os temas que as pessoas não têm coragem de falar, eles precisam ser falados, porque as pessoas precisam encontrar voz na literatura para que elas possam ou ter a literatura como espelho ou como janela, né, para ir para o mundo, para fora, ou para tentar se reconhecer. Tem um livro que ele foi de 1999, que é o Sempre por Perto, que ele fazia parte de uma coleção da editora O Livro Técnico. É até engraçado pensar que é o Livro Técnico, uma editora com esse nome, tinha uma coleção de temas polêmicos em 1999. E eles me chamaram, eles escolheram vários autores e me chamaram, então, para escrever sobre homossexualidade para jovens. Imagina, gente, se esse tema hoje é tabu, pensa em 1999, né? Eu acho que eu só não fui execrada, né, porque não tinha rede social na época, né? Senão, sei nem o que teria acontecido naquela época, porque a gente tinha uns 3 livros, talvez, assim, mais conhecidos, que já circulavam na literatura juvenil, um traduzido, um brasileiro, que chegaram até as minhas mãos, né? A Rosa seria cancelada quase pelas redes, né? Então, eram todos do ponto de vista masculino, e eu resolvi dar voz a uma menina. Esse livro, pensa que ele não entrava em escola nenhuma. Em 2006, ele foi para a editora Cortez, ele hoje tem essa edição, né? Ele está na Cortez, e era um livro que continua sendo necessário falar sobre esse assunto, porque quando eu penso que a gente tem dentro das escolas crianças, pré-adolescentes, né, assim, até crianças a gente tem relatos disso, mas pré-adolescentes e adolescentes que se mutilam e que se matam e que ninguém faz nada, tem que ter livros que tragam essa temática para a gente, então, poder falar, mas a gente só vai poder falar se a gente se sentir confortável. Agora, o que tem que se sentir confortável? Como é que o educador se prepara para isso, né? E aí, como educadora, eu acho que a gente tem que estar preparado, a gente tem que estudar um pouco de filosofia, um pouco de psicologia, a gente tem que entender das humanidades, né, da vida, para a gente poder simplesmente chegar para o outro e conversar e aprender a ouvir, né? Que é uma coisa tão difícil, ouvir o que o outro tem para nos dizer. Talvez, se vários de nós aqui tivéssemos ouvido alguns alunos um pouquinho mais, talvez algumas coisas não tivessem acontecido, né? Vai saber. E foi por conta de um livro meu, que eu nem separei aqui para mostrar para vocês, que se chama Enfim, Atleta. Eu estava numa escola em Goiânia, e um menino de 9 anos perguntou para mim: ô, Ana Cláudia, você acha que os jovens que estão se matando, eles estão fazendo isso porque eles desistiram dos seus sonhos? Fiquei parada, né? Falei, tipo, o que eu faço? Olhei para a professora como quem diz, me ajuda, né? O que eu posso responder? Ela olhou para a minha cara como quem diz, te vira, que a pergunta foi para você, não foi para mim, né? E aí foi lindo, porque a gente teve uma conversa profunda. Então, a gente tem que acreditar que dentro das nossas crianças e dos nossos jovens tem uma profundidade de vida, tem uma dor, tem uma alegria, né? A gente tem essa ideia de florear a infância. Ai, a infância é linda. A infância é cheia de dores, gente. Basta pensar na infância de cada um de vocês aqui. Era tudo uma maravilha, ninguém tinha problema, ninguém tinha dúvida, ninguém chorava, ninguém tinha medo, né? Aí a gente cresce, vira adulto, e o adulto esquece como é que é ser criança, o adulto esquece como é que é ser jovem,
né? E a gente não pode esquecer disso, porque é muito importante a gente ter, né, todos esse arsenal de assuntos para a gente poder falar, para a gente poder discutir. Por exemplo, esse livro, o Não é Bem Assim a História, eu estou tentando achar aqui as edições, ele está na terceira edição. Ele primeiro teve essa carinha, depois ele teve essa, mas aí a editora fechou 2 meses depois, então ele praticamente não existiu nessa edição, e hoje ele tem essa, que é uma edição revisitada, né? São várias histórias sobre pais separados, cada uma com um olhar diferente. Então, tem horas que a mãe é legal, tem horas que o pai é legal, tem horas que a mãe é sacana, tem horas que o pai é sacana, porque nem todo mundo, né? Não é porque separou que ou um ou o outro vai ser super bonzinho, ou um ou outro vai ser legal. E eu queria trazer esse olhar da multiplicidade. Aí uma vez alguém me perguntou assim, mas você, como mulher, como que você coloca uma personagem mulher que não está sendo legal? Eu falei, gente, porque a vida tem essas coisas. E a gente precisa falar sobre esses assuntos todos, até porque eu acredito que a gente tem que trabalhar a nossa humanidade, né? Seja homem, seja mulher, seja trans, seja bi, seja hétero, seja o que for, a gente tem que trabalhar a nossa humanidade. Caráter não escolhe gênero, não escolhe nada. Caráter ou você tem ou você não tem, ou você conquista com o tempo e aprende, né? Então, eu gosto de livros que trazem essas polêmicas para a gente poder... E eu não gosto nem muito da palavra polêmica, né? Porque, na verdade, a vida, ela é paradoxal, a vida, ela é cheia de reveses, a vida é cheia de nuances, né? E aí, muitos livros dentro da literatura juvenil, né, que a gente conhece hoje, querem pasteurizar a vida, pasteuriza o sentimento. Então, por exemplo, eu me lembro uma vez que eu conversava com o Luiz Antônio Aguiar, tem muitos anos isso, e a gente falava assim, como que muitas vezes as pessoas querem quase que um livro assim para trabalhar na escola, né? Assim, trabalhar entre aspas, para ser um trabalho feito na escola. Então eu quero um livro sobre drogas, mas que seja bem resolvido. Então, o menino usa drogas, os pais falam, ai, filhinho, isso não é bom, isso não é legal. Aí o jovem vai para o mundo, se dá mal, volta para casa e fala, perdão, papai, perdão, mamãe, né? Não é assim, gente. A vida não é assim. De repente vai morrer, vai sofrer, vai fazer a família sofrer. Então, a gente tem que ter coragem de trazer essas temáticas para dentro da literatura, né? E, sobretudo, quem trabalha com jovens, trazer essas reflexões para dentro da sala de aula, para a gente formar seres humanos mais completos do ponto de vista do sentimento, porque eu acredito que se essa juventude que hoje está aí atentando contra a sua própria vida, né? Muitas vezes chegando a vias de fatos, né, e morrendo, se tivesse sentido uma escuta, um olhar, alguém que estendesse a mão, né, tivessem lido algum livro que trouxesse alguma coisa bacana para se pensar sobre a vida, talvez começassem um longo caminho de volta para resgatar a sua alegria, né? Então, eu acho tão importante a gente trazer essas coisas todas, né, para dentro da literatura. Esse é um livro que ele ficou muito pouco conhecido. Ele tem 2 lados. Eu tenho uma coleção para crianças que se chama A Gente Pode, A Gente Não Pode. E ela é dividida por faixa etária, mesmo sabendo que a gente não classifica leitor por faixa etária, mas muito mais por nível de maturidade do leitor, né? Que isso foi um debate que, desde lá do tempo que eu estava na fundação, foi a era desse debate, né? De tirar nível de faixa de idade, né, 2 a 4, e trazer pré-leitor, leitor iniciante, né, leitor em desenvolvimento. Mas mesmo sabendo de tudo isso, por que o pode e não pode tinha essa classificação? Porque tudo que a gente pode e não pode fazer com a idade que a gente tem. Então, 3 e 4 está mais ou menos igual, 5 e 6 está mais ou menos igual, 7 e 8 está mais ou menos igual. São as conquistas, né, de cada faixa etária. Então, por isso que ele é dividido dessa forma. A partir daí, a gente bolou de fazer, né? Eu combinei com a editora de fazer um para jovens. E aí ele não é a gente pode de um lado e a gente não pode do outro. Ele tem. Afinal,
A gente pode ou não pode? Os jovens. Aí, do outro lado, afinal, o que fazer? Os adultos. Por quê? São 4 eixos temáticos, que é relacionamento pais e filhos, pais é violência, né? Os pais e a violência, os pais e o sexo, e os pais e as drogas. E do outro lado, os jovens, a violência. Então, é violência, drogas, relacionamentos, pais e filhos, né? É violência, drogas, relacionamento, pais e filhos. E qual foi o outro que eu falei, meu Deus? Até eu fugi. Violência, sexo e sexo, né? Então, não tem juízo de valor nesse livro. Eu não estou dizendo o que é certo nem o que é errado. Eu passei mais de um ano fazendo uma pesquisa imensa. Se vocês entrassem no meu site naquela época, aparecia um passarinho voando, que é participe do meu livro. Você clicava. Aí tinha, sou jovem, sou adulto. E aí você preenchia um questionário que era enviado para o meu e-mail. Era muito fácil descobrir quando aquilo era feito de qualquer jeito, né? De palhaçada. Né, ou quando ele vinha ali com... E eu pedi também, como se eu, por exemplo, eu poderia pedir para vocês aqui, olha, gente, quem é professor, faz esse questionário aí na sua sala e me manda. Então, eu recebi material de muitos lugares e fui em lugares muito específicos aqui no Rio. Então, tipo, um colégio de classe A na Zona Sul, um colégio público na Zona Sul, um colégio público numa comunidade na Zona Sul, aí depois em outras regiões, porque faz uma diferença incrível tudo isso. Né? Se você tem um colégio de classe A na Zona Oeste, é completamente diferente de um colégio na Zona Sul, uma comunidade na Zona Sul é completamente diferente de uma comunidade na Zona Oeste. Então, eu fui para fazer essa pesquisa. E aí, eu compilei as melhores respostas, as que faziam, né, um caldo bacana em tudo, e trouxe esse livro. Não é para dizer se está certo, se está errado. Eu trago olhares. Então, tem o olhar do pai preconceituoso, tem o olhar do pai vanguarda, tem o olhar do pai acolhedor, né? Tem o olhar de jovens que são, né, super, enfim, que fazem determinadas questões que outros não fazem. Mas eu não estou dizendo aqui, em momento nenhum, o que é certo e o que é errado. E, no meio, o livro termina falando para os pais escreverem para os filhos, naquela época era uma carta, né? Hoje poderia ser um e-mail, um WhatsApp, um vídeo, né? Ia mandar gravar um vídeo hoje, né? Grave um vídeo para o seu filho, em vez de escrever uma carta para o filho. Que era com tudo aquilo que você sempre quis dizer, mas ainda não disse. E para os filhos falarem para os pais tudo aquilo que você sempre quis dizer, mas nunca teve coragem, né? E eu acho que é importante, né? Todos os educadores trabalharem com essa proposta de trazer essas temáticas e incentivar o diálogo, sobretudo das humanidades que existem dentro de cada um, porque a gente cresce e vira muitas vezes um bando de adulto cheio de mágoas, cheio de problemas, e transporta esses problemas para as crianças e para os jovens, né? E aí não consegue. Como é que eu vou falar de sexo se eu não consigo lidar com a minha sexualidade? Como é que eu vou falar de morte se eu tenho medo da morte? Como é que eu vou falar, né, de homossexualidade se, de repente, nem a sexualidade está bem resolvida? Então, a gente tem que ter coragem de falar sobre esses temas. Eu estou procurando aqui um livro. Ah, está aqui. É o último. Ele tinha caído no chão, daqui a pouco me abaixei aqui para pegar ele, que é a história de Clarice. Não sei se alguém conhece, a história de Clarice foi um livro que eu fiz para comunicar com as minhas histórias da infância. Eu queria um livro que tivesse uma dor profunda no livro, a personagem teria uma dor muito grande, e os livros tirariam essa personagem da dor, né? E aí eu comecei a revisitar meus livros de infância e falei, meu Deus do céu, não posso usar todos, porque eu vou massacrar o pobre leitor, né? Aí eu escolhi 3 histórias, A Bolsa Amarela, O Soldadinho de Chumbo e A Vendedora de Fósforos. Soldadinho de Chumbo e A Vendedora de Fósforos são 2 histórias tristes de se acabar, do Andersen. Todas com morte no final, né? A Vendedora de Fósforos, então, é de cortar os pulsos de tristeza. A menina morre de frio, de fome, congelada, na noite de Natal,
E eu achava aquela história a coisa mais linda do mundo. Porque eu pensava assim, para que essa menina vai ficar aqui se só tem sofrimento na vida dela? No meu livro, quando ela morria, ela ia embora no colo da avó, com uma luz amarela em volta, cheia de cabecinhas de anjo, né? Isso a gente está falando aí de um livro, né, lá, sei lá se esse livro é dos anos 60, anos 70, né? A gente não tinha nem o nome do autor, estava lá, que era uma adaptação, mas eu não tinha nem o nome do Anderson, né? Nem sabia que essa história era dele, anos depois que eu vim descobrir. E eu achava lindo aquilo. Então, na minha cabeça de criança, eu tenho essa lembrança muito forte. Não tinha morte como uma coisa ruim. A morte para aquela menina, para mim, era ela ir para um lugar, que eu não sabia que lugar era esse exatamente, mas onde ela ia estar com a única pessoa que amava ela. Então, a gente tem que entender, gente, que o que vai na nossa cabeça adulta não é o que vai na cabeça de uma criança e de um jovem. A lógica nossa de adulto é uma lógica racional, medrosa, cheia de vícios, cheia de mágoas, cheia de um monte de coisas. A lógica da criança é outra, é completamente diferente. Ela tem a lógica do imaginário, né? E a lógica do imaginário, ela é completamente diferente. E tem um último livro, quer dizer, tem várias coisas aqui que eu poderia ficar aqui mostrando e falando, mas eu quero que vocês interajam também. Mas eu estou vou até levantar aqui para vocês verem, eu estou com uma camiseta, que é uma ilustração desse livro aqui, O Aquilo que Ninguém Vê. É um livro da Editora do Brasil, que eu escrevi em parceria com a Andréia Viviana Thalmann, que traz uma personagem histórica que eu não sei se vocês conhecem, chamada Anália Franco. Alguém já ouviu falar dela? Rosângela já ouviu falar de Anália Franco? Anália Franco, pasmem, foi a grande dama da educação brasileira. E as pessoas desconhecem, né? Ela caiu num limbo da história. Essa mulher, em 1800, e ela nasce em 1853, se não me engano, e lá ali, por volta da promulgação da lei do ventre livre, né, 1871, ela vai dar aulas. Bom, primeiro que ela nasce numa família que naquela época a mulher tinha voz, que mulher nem alma tinha naquela época, né? A mulher não abria a boca para nada, a mulher era esposa e saía da casa do pai para ser cuidada pelo marido, né? Isso, ela foi vítima da gripe espanhola, ela morre, ela vai embora, né, com a gripe espanhola, né? E ela, então, a mãe dela já era professora. Pensem, é uma família atípica, né? Ela se torna professora muito jovem, com 15 anos ela já trabalha com a mãe, né? Com 17 ou 18 ela vai dar aula nessa fazenda, né? A convite de uma sinhazinha, que convida ela para dar aula para os filhos dos fazendeiros, dos filhos, né, dos senhores de engenho. E ela chega lá, né, pensando que ela vai dar aula para todo mundo, inclusive para os filhos dos escravos e dos filhos dos trabalhadores das fazendas. E chega para lá, né? Imagina, sinhazinha olha para ela e fala assim, que jamais, né, os filhos da senzala iriam se juntar com os filhos da Casa Grande. E ela diz que jamais ela pensou que ela fosse dar aula só para os filhos, né, da Casa Grande, vamos dizer assim. Então, ela aluga o espaço no contraturno, ela dá aula para as crianças, né, dos filhos dos escravos e os filhos dos fazendeiros, porque ela acreditava que uma educação só seria verdadeira se todo mundo junto e misturado estudasse, né? Então, ela queria uma educação inclusiva, com negros e brancos, ricos e pobres, imigrantes, todos misturados. Pensa, a mulher era uma vanguarda super à frente do tempo, né? Ela cria um método de educação, ela cria escolas normais para formar os professores que trabalharam nas mais de 100 escolas que ela ou criou ou inspirou para serem abertas no Brasil. Ela cria o conceito que eram o que hoje a gente conhece como creche, porque ela entendia que as mulheres precisavam, né, de ter os seus filhos em segurança para poderem trabalhar, e ela dizia que a verdadeira liberdade vinha a partir do momento que a gente pudesse ter um trabalho digno diante da vida.
né? Então, a gente pegou essa personagem histórica e criamos uma saga de uma família que começa com a vinda de uma mulher num navio negreiro, né, que se chama Sanji, e vai ter uma geração de mulheres dessa família, e uma delas vai ser impactada pela Nália, porque a Nália adotou várias crianças negras, né? Então, a gente fez como se uma das crianças que ela adotou fosse uma das pessoas dessa linhagem de mulheres. Então, são mulheres fortes, determinadas, que têm na educação a liberdade, porque ela dizia que uma pessoa só era livre se ela tivesse meios de poder dignamente viver do seu trabalho. Então, ela ensinava, ela criava oficinas para que as pessoas tivessem ofício. Ela acolhe as prostitutas, os idosos, ela deixa de ser, ela era católica, confessa, ela se torna espírita, ela não se casa quando todas as mocinhas da idade dela se casavam, porque ela disse que ela estava casada com trabalho. Ela se apaixona e vem se casar aos 50 anos. Gente, 50 anos naquela época era uma senhorinha, né? 50 anos, hoje não, né? Mas naquela época já era uma senhora. Então, é uma mulher muito vanguarda. Então, é uma história que é toda impactada, né, por essa família que começou. Uma das meninas foi criada pela Nália e todas que vieram depois estudaram. Então, é uma família negra que a avó das crianças, na década de 70, já tinha feito mestrado, pensa, uma mulher fazendo mestrado naquela época. Então, é uma história que ela é toda impactada. Então, ela traz não só essa teoria, essa ideia, né, do que seria uma educação inclusiva, como todos os conflitos, né, entre essa família negra que tinha recursos, porque teve recursos pela educação, e como que essa família sofreu a estar inserida numa sociedade extremamente racista, né? Então, traz todo esse diálogo, porque eu aprendi com a Nália Franco que a gente não precisa estar na pele do outro, né, sofrendo o que o outro sofreu, para ter empatia. Eu posso estar branca, de olhos verdes, e trabalhar em prol das causas, né, que não são necessariamente as minhas lutas diretas, mas são as lutas de todos nós enquanto humanidade. Então, eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais para a pauta da literatura essas histórias, né, mas aí não são histórias para ficar ensinando, nem ditando regras para nada, gente. São histórias que precisam trazer a literatura na base, né, da história ali. A história pela história. A história que vai poder ter o preconceito vivido, mas ela não vai enfatizar o preconceito. Ela vai enfatizar exatamente que isso se desfaça. Mas eu não posso falar de preconceito se não tiver uma cena de preconceito, né, que aqui eu tenho, numa fração de segundos eu também tenho. Como é que o menino que está lá paraplégico, né, ele não vai se sentir diminuído frente a uma série de coisas? Ele está com raiva. A maneira que eu achei de não botar palavrão na boca do menino foi porque ele prometeu para a Aurora, que é a menina que ele conhece, que ele não ia falar palavrão. Então, ele diz, mas nessa hora eu senti muita vontade de falar aquele palavrão, mas aí eu não uso o palavrão, né? Porque se a gente usa isso na literatura juvenil, aí não entra na escola, aí não entra não sei aonde. Então, a gente cria artifícios muito criativos para poder falar desses temas todos. Por exemplo, no meio do caminho tem uma porta, eu não uso a palavra masturbação no pé de cueca. Porque se eu boto essa palavra, aí pronto, já vira um fantasma. Ah, porque não pode falar, gente, as pessoas se masturbam. Qual o problema falar sobre isso? Meninas se masturbam, meninos se masturbam. A gente tem que parar de ter pudores, mas a gente tem que aprender a falar com respeito. Acho que esse é o grande pulo do gato, né? É quando a gente tem na literatura essa possibilidade de abrir essas janelas de debate, né? E para encerrar, para passar para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, agora, durante a pandemia, eu estou lançando um livro junto com Antônio Ximenec. Antônio Ximenec é um autor de Porto Alegre, né? E eu tinha lançado em 2009 para uma ONG, saiu um livro numa ONG, só que ele saiu com um livro como se fosse cara de criança, porque era um padrão dos livros, né, dessa coleção,
era uma coleção de temas polêmicos, e eu escrevi um livro que se chama Por que eu não consigo gostar dela? E essa história eu escrevi para um jovem, que um dia era sobrinho de uma amiga minha, que eu já sabia, né? Quando eu bati o olho na menina, eu já sabia o que ia acontecer na vida, né? E aí, eu só não contava que ele ia me pedir socorro, né? E ele um dia, ainda pelo MSN, para vocês terem uma ideia de como que as mídias mudam rápido, né? Ele mandou uma mensagem dizendo, preciso da sua ajuda para falar com a minha tia e depois com a minha mãe. Eu falei, meu Deus, sobrou para mim. Vamos lá, né? Já ganhei essa fama de pessoa que consegue conversar com jovens. E aí, então, ele me conta, por que eu não consigo gostar das meninas, Ana? É um desespero, eu tentei, eu juro que eu tentei, mas eu não consigo. Eu gosto dos meninos, me explica por que isso acontece. Era uma angústia tão profunda naquele jovem. Eu falei, eu preciso escrever uma história para esse menino. E aí eu escrevi esse conto, por que eu não consigo gostar dela. E aí eu tinha convidado, não era uma edição comercial, era uma edição de distribuição gratuita. E aí, alguns anos depois, eu convidei o Antônio para escrever o por que eu não consigo gostar dele. E aí veio, né, o mercado editorial, veio crise, isso, aquilo, o livro ficou parado. Durante a pandemia, né, eu e Antônio havíamos nos inscrito num edital de diversidade no ano passado, mas a gente se inscreveu muito em cima da hora, a gente não entrou no edital, mas uma das ideias era que se a gente entrasse, o livro ia ser publicado e a gente tinha contactado uma editora para ela publicar o livro, né? E aí, então, a Raquel, que é a dona da editora, ela falou assim, gente, bora publicar aquele livro? Eu falei, mas agora, no meio da pandemia, você quer publicar? Ela, não, vamos fazer uma campanha pelo Catarse, vai dar certo. Eu falei, Raquel, eu nunca fiz campanha pelo Catarse. Não, mas isso quem vai organizar é a editora, não te preocupa. E aí, o que a gente fez? Cada um de nós escreveu mais um conto. Então, tem um conto meu escrito pelo ponto de vista do menino e da menina, e do Antônio, um do menino e um da menina. Mas qual é o grande diferencial desse livro? A gente pediu para milhares de pessoas, são mais de 50 depoimentos de pessoas de religiões diferentes, de mães da diversidade, de pessoas LGBT, de psicólogos, professores, para darem um depoimento. Então, esses depoimentos vão estar todos no meio do livro. E qual é a ideia? Com esse livro, eu acredito que esse não vai ser tão barrado na escola, porque a gente quer exatamente trazer essa discussão, mas pelo ponto de vista de uma palavra que a gente tem usado muito, que é o acolhimento. Eu falei, eu abusadamente quero fazer palestra para os pais e para os professores, para falar sobre esse assunto, porque a gente precisa falar sobre esse assunto. Durante a pandemia, né, talvez vários de vocês tenham se dado conta que a gente não tem mais tempo para perder, que a gente podia morrer num estalar de dedos, né? Então, a gente tem que fazer o que é certo enquanto é tempo, porque depois, né, a gente vai ficar fazendo o quê? Vai chorar porque não fez, né? Vai olhar para trás, para o passado da sua história e falar, eu estava lá naquele momento, eu não fiz nada para melhorar a humanidade, porque a humanidade só vai melhorar na hora que a gente melhorar, né, gente? Não vai melhorar porque alguém quer que melhore, né? Às vezes, quando as pessoas falam assim, o mundo está se regenerando. Eu falei, não, gente, o mundo está se regenerando à medida que as pessoas estão se regenerando. Então, à medida que a gente melhora, o mundo melhora. E como a humanidade não dá saltos igual à natureza, a gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho, né? Se a gente olhar para a Idade Média para cá, né, a gente já melhorou muito. Tem umas pessoas que parece que ainda estão lá, mas tudo bem. Mas a gente já não pode mais queimar ninguém, amarrar a pessoa e queimar, né? Pode até ter gente que queira fazer isso, mas já não pode. Então, a gente já melhorou enquanto humanidade. Mas a gente vai o quê? De passinho em passinho. Então, acho que cabe a nós, escritores, artistas, educadores, começarmos a fazer uma mudança verdadeira. Porque se a gente quer mudança, a gente tem que fazer mudança. Então, não tenham medo de selecionar livros chamados polêmicos. Mostrem para a direção da escola, mostrem para os pais, olha, é importante falar sobre isso, sabe por quê? Porque olha aqui, olha o índice de jovens que se suicidaram. Enquanto a gente não falar sobre isso, a gente vai continuar tendo isso aqui na vida. É isso que vocês querem? Né? Então, acho a importância da gente marcar quem somos,
como somos e trazer esses assuntos que ninguém tem coragem de falar, né? Ninguém é forma de falar, né? Um monte de gente tem coragem de falar, um monte de gente está falando, mas a gente precisa de mais vozes acolhedoras, né? Para fazer aí a literatura nunca mais ser barrada na porta de uma escola, não ser censurada, né? E não ser, sobretudo, deturpada. Isso é muito importante, né? As pessoas andam deturpando as histórias para trabalharem ela de acordo com o seu interesse. Aí eu tenho interesse disso, então eu vou deturpar um assunto. E aí faz essa história ganhar uma outra cara que não é a cara que ela deveria ter, né? Então era isso, queria trazer um pouco dessas reflexões, eu falo muito, né? Saio falando, mas queria ouvir perguntas, né, de vocês, o que vocês gostariam de saber? Ana, antes de abrir para as perguntas, né, quando se falava agora, eu lembrei do poeminha do Quintana que eu escrevi ali, que o Quintana dizia, né, nos poemas curtos dele aí, né, que um bom poema é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente, e não a gente a ele. E isso também se refere à literatura, né, nessa última parte que você falava, quantos bons livros, né, que nos ajudaram. Eu falo por mim, assim, mas como você diz, né, muito aí, a nos entender realmente em várias situações, né, a partir daquilo que o personagem está falando, está vivendo, está passando, a gente se lê naquele poema, né, nossa, como o autor sabia disso a meu respeito, né? Uhum. Porque realmente, né, e é muito bacana, e por isso a importância, como você diz, de realmente falar desses temas delicados, né, porque nós não somos, assim, caixinhas iguais, realmente, né, somos todos diferentes, e não falar desses temas nos exclui da literatura, né, e falar como você fala, como alguns outros também bons autores falam, né, não de uma forma moralista, de dizer, olha, tá vendo isso, né? Uhum. Sempre quando eu lembro, por exemplo, assim, dos Três Porquinhos, né? Não é dizer assim, tá vendo como você não deve fazer isso, porque o lobo mal vem, você não deve ser preguiçoso, não é isso, né? Então, assim, parabéns pela tua literatura, por aquilo que você escreve, daquilo que eu conheço, né? Esse da metamorfose ali, é maravilhoso, eu me vi muito nisso também, né? Principalmente, assim, por conta dessa batalha sobre peso. Então, quando eu li, assim, né, claro que no personagem masculino, mas, assim, a gente se põe, né, a gente se encontra nisso, né, é muito bacana mesmo, né. Alice, acho que tem também aí que falar, Alice, abriu o microfone, fica à Eu vontade. esqueci só de mostrar esse aqui, que é o Petra do Coração de Pedra. Ele é uma grande aventura iniciática de uma menina. É uma aventura, né? Mas é uma aventura muito mais psicológica. Eu lido com vários mundos e lugares onde ela passa, que tem determinados monstros que são muito simbólicos. Então, por exemplo, na Floresta do Medo, ela é engolida pelo Nodonabá. Se vocês lerem Nodonabá ao contrário, é abandono. Então, eu trabalho aqui com as palavras invertidas, né? Então, tem vários reinos ou vários monstros que têm nomes esquisitos, que talvez o leitor desatento nem se dê conta. Mas se prestar atenção, vai ter isso. E quando ela é engolida pelo Nodonabá, tem uma forma de sair viva da barriga dele, que é enfrentar o banco de memórias do medo. Na barriga dele tem uma salinha com umas gavetinhas. E você tem que ter coragem de abrir essas gavetinhas e enfrentar o seu banco de memórias do medo pessoal. Ninguém pode inventar, ninguém pode abrir pelo outro. Então, ela está lá com uma menininha e quando ela abre a primeira gaveta, a menina desaparece. Porque cada um de nós precisa enfrentar o nosso próprio banco de memórias do medo para sair do dono. Então, ele é todo simbólico, ele é todo... E é tão interessante, né, que só falar isso, porque é um livro muito lido com quintos, sextos anos, sobretudo, e como que essa moçada para e faz reflexões tão profundas sobre a vida, né? Então, para a gente acreditar que
essa moçadinha aí tem muito o que nos dizer, a gente tem que aprender a ouvir. Posso fazer uma pergunta? Pode? Ana Cláudia, primeiramente, né, parabéns pela sua fala. Realmente eu não conhecia a sua obra. Fiquei muito feliz, né, até quando você começou a contar da sua, né, da sua infância, o que você escrevia, como que você fazia. Eu já fui, assim, lembrando da Raquel da Bolsa Amarela, e depois você falou que, né, ao ler a Bolsa Amarela se identificou, eu falei, nossa, é a Raquel mesmo, né, é bem a Bolsa Amarela, e ainda mais, assim, eu vejo, né, pela sua fala e pelo que você apresentou de suas obras, né, até, né, pela amizade que você falou, que conhece a Lígia Bojunga, e eu adoro a Lígia Bojunga, né, sou, assim, apaixonada pela Lígia Bojunga, pesquiso e leio, e já li, tenho, assim, coleção completa da obra dela, e até essa mesma, né, essa última que você comentou, da Petra, né, Coração de Pedra, né, o nome ao contrário de abandono, né, o dono... No Donabá. O dono Bá. Quer dizer, a Lígia também usa isso, né? Naquele livro... A Casa da Madrinha. Né, com a escola lá, o Sarta, que é atraso, né? Atraso. Então, tudo que você foi, assim, comentando das suas obras, muita coisa eu fui percebendo essa influência da Lígia Bojunga na sua obra. E é isso mesmo, né? Realmente você se sente, igual a Lígia diz, né? Que Monteiro Lobato foi, né, o primeiro escritor que a alimentou na questão da imaginação. Então, queria saber se a Lígia Bojunga é quem alimenta, né, nas suas histórias, na sua imaginação, na sua escrita, né, e, além de tudo, nos temas também, né, porque a Lígia Bojunga também trata só de temas polêmicos, né, então, temas, né, de homicídio, né, homicídio, estupro. É o caso do estupro também, né? Na obra O Abraço, ela trata do estupro, mas a palavra, acho que nenhuma vez aparece a palavra escrita, estupro, né? Só acho que uma vez aparece estu e reticências. Então, da mesma coisa que você também comentou, né? Que você não usa a palavra masturbação, mas trata do tema, né? Então, se essa influência da Lígia Bojunga realmente existe na sua obra. Muito boa essa pergunta, Alice. Assim, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? É tão legal, porque às vezes, quando eu estou nas escolas e as crianças fazem umas perguntas, eu falo, gente, mas eu nunca pensei nisso. Aí, às vezes, a criança fala assim, mas como que você nunca pensou nisso? Você tinha que estar no seu livro. Eu falo, não, está na sua cabeça, não está no meu livro, né? Esse que é legal, né? O que desperta no leitor, né? Mas eu diria que sim, não propositalmente, sabe? Uhum. Propositalmente, eu iria querer copiar uma voz que não seria a minha voz, né? Mas é fato que os livros que eu li, eles são o estofo, né, que eu tenho dentro de mim. Então, por exemplo, eu cresci lendo a revista Recreio, aquela Recreio, né? Não essa. Quem eu lia na revista Recreio? Ruth Rocha, Machado, Joel Rufino dos Santos, eu nem sabia. Eu achei uma Recreio que tem o Romeu e Julieta da Ruth Rocha. Então, pensa, eu li Ruth pequenininha, né? Porque esses autores estavam começando exatamente quando eu era criança. Eu comecei a ler Lígia aos 10, nunca mais parei, né? Conheço toda a obra dela. Acho que eu só não conheço o último livro dela, o resto todo eu já li 500 mil vezes, né? E volta e meia eu vou lá e releio de novo, né? Porque é muito prazeroso ler Lígia, é muito impactante, né? Muito forte. Eu li um livro que também marcou muito a minha infância, que foi A Fada que Tinha Ideias, da Fernanda Lopes de Almeida, O Cavalinho Azul, de Maria Clara Machado. Então, ter crescido
crescido com esses livros que alimentavam a imaginação, é óbvio que eles fazem uma diferença hoje com a Ana Cláudia escritora. Quando eu era criança, por exemplo, eu agora achei vários desses livros, né, porque eu trouxe da casa da minha mãe, assim, preciosidade. Alguns livros eu falo, misericórdia, como é que alguém dava isso para uma criança ler, gente? Pelo amor de Deus, era um troço, nossa Senhora, daqueles, assim, de enfiar a lição de moral ela abaixo, né? E outros sensacionais. Então, a gente tinha muito livro, tinha tudo junto e misturado, né? Porque eu queria comprar tudo que era possível, às vezes, quando a gente ia a algum lugar, né? E eu comecei a descobrir, e me lembrei de uma coisa que eu tinha quando pequena, que eu dizia que tinha livro de verdade e livro de mentira. Livro de verdade era tipo Lígia, né, Fernanda Lopes da Almeida, Sítio do Pica-Pau Amarelo do Lobato, que entrou muito mais pela televisão do que pelo livro, eu só fui ler os livros já mais tarde, né, mas não perdia um episódio do Sítio, ora eu queria ser a Narizinho, ora eu queria ser o Pedrinho, ora eu queria ser Emília, né, eu queria, né, eu podia ser, como eu podia ser múltiplo, eu podia ser quem eu quisesse, né, não tinha essa distinção, dependendo do que eles fossem fazer, eu queria ser um ou outro, então, esses eram histórias de verdade, e história de mentira, que tinha, que era um patinho feio, que ele era acolhido pelos irmãozinhos, os irmãozinhos cuidavam dele, ele não sofria. Eu falava, mãe, esse livro é de mentira, porque não é história verdadeira. Na história verdadeira, ele sofre, 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 até ele virar um cisne. Eu achava isso lindo, porque a vida é isso. Quantos de nós não sofremos até que a gente renasça aí? E são vários, né? Renascimentos e nascimentos, histórias ao longo da nossa trajetória. Então, eu acho que a Lígia realmente ela está presente, mas eu não tinha essa leitura que você me deu agora. Na história de Clarice, sim, foi proposital, a conversa direta com a Bolsa Amarela, né? Tanto que a personagem, a Clarice, ela começa a inventar histórias para Raquel. E a Raquel responde para ela, né? Essa é para descobrir como que isso acontece, né? Não vou contar, senão vai perder a graça. E aí, quando o livro eu acabei, eu falei, só vou lançar esse livro se a Lígia permitir. Aí depois eu pensei, meu Deus do céu, para que eu resolvi falar isso? E se ela não gostar? Bom, aí eu mandei para ela, né? Eu falei, Lígia, aí ela, minha querida, você tem todo o direito de lançar, o livro é seu. Eu falei, não, só vou lançar se você se sentir representada, né? E aí ela me respondeu, falou, olha, é muito engraçado ver o meu pessoal morando em outra história, mas eu estou muito bem representada, pode ficar tranquila. Ela falou, mas eu não vi só a Bolsa Amarela. Eu falei, não, ela não. Eu vi os colegas, eu vi o Tchau, eu vi a Corda Bamba, e eu não vi. Na minha cabeça isso não estava, mas de uma certa forma, nesse diálogo com os livros, pelas cenas, estava. E quem assinou a orelha desse livro foi a Vera Teixeira de Aguiar, que talvez vocês conheçam, ela é né, era da PUC, do Rio Grande do Sul, e a Vera, ela fala exatamente isso, dessa teia de autores, né, estou até tentando pegar aqui, ela fala, peraí, só um segundo que ela fala. Ao descobrir emocionada a obra de Lígia Bojunga, que por sua vez tem um Lobato, um de seus amores confessos, Ana Cláudia torna-se mais um elo dessa cadeia que é a literatura infantil brasileira. Em pouco mais de 100 anos de existência, essa literatura conta com um acervo de obras que dialogam com a tradição e a atualidade, atenta às produções culturais em linguagens várias. Então é isso, né? A Lígia tem, né, esse amor, confesso, pelo Lobato, eu tenho pelo Lobato por ela, e a gente é essa teia, né? Não tem que ser diferente. E por que Clarice? Está relacionada a Clarice Lispector? Não, eu diria que não e sim, sabe? Porque eu sou apaixonada por Clarice Lispector, né? Assim, Porque a Clarice também tem aquele livro, né? Amor Clandestino, né? Que fala Felicidade sobre... Clandestina. Felicidade Clandestina, que fala sobre a questão, né, da paixão pelo Mas não foi tão... Não foi... Gerações de Marizinho. Talvez tenha sido por eu gostar só da Clarice, assim, eu não me lembro direito, mas
foi muito forte escrever esse livro. Eu escrevi ele em 4 dias, eu chorava compulsivamente escrevendo essa história, e eu escutava a mesma música que ia me jogando para dentro da história, me jogando para dentro da história, e foi muito forte escrever, sabe? E eu pensava assim, ai, que título horrível. Quando eu abri o livro, eu coloquei a história de Clarice. Mas a história da Clarice foi tão forte, que eu não consegui trocar o título. Interessante. E outra coisa, né? A Clarice Lispector tem aquele conto, o beijo, o primeiro beijo. Esse eu não li. O primeiro beijo eu não li. E a única história assim, que eu conhecia que tratava sobre a questão, né, da primeira ejaculação do menino, porque a história de menina, sobre a primeira menstruação, essas coisas, ainda há muito, mas do menino é a única que eu conheço, e agora, né, a sua, sobre masturbação, que também nunca tinha lido nenhum conto, nada. E essa história é bem engraçada. Às vezes eu vou nas escolas e tem pés de cueca nos parques de escolas. Os meninos levam as cuecas, penduram lá. É um livro muito bem aceito esse, por incrível que pareça. Só num PNLD de literatura desses que dizia que não podia entrar porque falava de poluição noturna. Isso não acontece, né? Mas tudo bem. Muito bom, Ana Cláudia, parabéns, viu? Amei. Obrigada. Não sei se mais alguém gostaria de fazer perguntas. Ó, gente, não precisa ficar tímido para fazer pergunta, não. Tem pergunta errada, não. Pergunta fazer outra. Você tem assim, depoimentos de professores que tenha trabalhado com obras, com suas obras, e qual foi assim, a repercussão em relação a esses temas? Tem, né, assim, geralmente, assim, por exemplo, até porque em vários eu vou nas escolas, né, então ali mesmo, na hora, eu já tenho isso, né, mas o mais bacana é ter o depoimento de leitores, que hoje, com as redes sociais, me escrevem e falam, Ana, seu livro mudou a minha vida. Uma vez, né, eu estava em Passo Fundo, um auditório lotado, né, eram para mais de 200 jovens. Quando acabou, eles vieram pedir autógrafo, não sei o que e tal, nem todos tinham livro, mas uma grande parcela tinha. E uma jovem ficou com o livro assim, abraçadinho, até o fim. Acho que todo mundo saiu, ela pediu autógrafo e falou bem baixinho assim, seu livro mudou a minha vida. Aí eu falei, oi? Falei, repete, por favor. Aí ela falou, é que o seu livro mudou a minha vida. Aí eu falei, como que você fala isso e está indo embora? Pera, vem aqui, me dá um abraço. Né? É claro que eu também deixei ela à vontade, ela, né, não me conhecia. Né? Então, é muito bonito quando eu vejo que os professores ou me relatam o quanto que aquele livro fez os alunos pararem para pensar na vida. Né? A história de Clarice é um livro que as crianças, né, ele é lido por idades diversas nas escolas. As crianças querem adotar a Clarice, querem cuidar da Clarice, falam que bom que a história terminou do jeito que terminou, né? Porque essa é uma característica minha. Eu vou trabalhar com temas ultra pesados, de repente, mas tem uma saída, tem uma luz. Aqui, a mãe da Clarice não vai voltar, porque a Clarice tem um abandono profundo por parte de mãe, tá? A mãe dela não vai surgir de novo e falar assim, ai, filhinha, perdão, desculpa, a mamãe não devia ter feito isso. Não vai ter isso. Mas tem um apontar. O Andrei não vai deixar de ser paraplégico, mas ele vai ressignificar a história dele, né? Aí eu descobri que essa era uma característica minha, eu não ia fazer aquele personagem estar frustrado, mal e péssimo e sem sair do fundo do poço. Porque eu acho que aí sou eu, Ana Cláudia, diante da vida, né? Eu acho que a gente precisa apontar caminhos para as pessoas. É uma característica minha. Vai ter gente que vai lá botar o personagem numa dor profunda e o personagem vai se matar e um beijo, um abraço. Essa não vou ser eu. O personagem pode até ter um personagem que se matou, mas eu vou ter um outro que vai modificar a história dele, que vai trazer uma reflexão, sabe? Eu gosto disso. Né? Eu tentei mostrar aqui os livros para jovens, né? Porque a gente ficou com essa temática do jovem, mas tem vários livros para crianças também.
Tem o Era Uma Vez Três Velhinhas, que eu não escrevi para falar da morte, né? É um livro que ele entrou no PNBL, entrou no PNAE, que é talvez o livro mais vendido, né, por conta disso. E são três velhinhas que existiram de verdade, a minha avó, a avó da minha prima, e a Marina Quintanilha, que é aquela da biblioteca que eu falei no início. E elas três tinham uma característica em comum. Elas eram senhoras que viviam uma vida muito alegre. Alegre no sentido não da vida não ter problemas, não era isso. Mas elas eram muito vivas, muito cheias de projetos, muito cheias de ideias. Pra vocês terem uma ideia, minha avó viveu 104 anos. E ela virou 2 séculos. Ela nasceu em 1898 e morreu em 2002. Aos 94 anos, a maior preocupação da vida dela era que ela não sabia o que ia ser da vida quando a velhice chegasse. Então, vocês têm ideia de como essas três velhinhas eram. Aí eu brinco que elas eram meninas disfarçadas de velhinhas. Só que um dia elas vão embora da vida sem pedir licença, vão saindo de fininho sem nem dar tempo da gente se despedir. E agora elas estão aprontando lá no céu, né? E aí eu escrevi esse livro para falar da vida, de 3 vidas muito bem vividas. Quando o livro estava já na reta final da edição, né, eu recebo um e-mail da editora, assistente editorial, que tinha entrado naquele momento no circuito, falando assim: Ana, que livro lindo, né, que você escreveu para falar sobre a morte. Eu falei, não, eu não escrevi um livro para falar sobre a morte. Eu escrevi um livro para falar sobre a vida. Ela falou, mas elas morrem. Aí eu falei, mas as pessoas morrem. Os bichos morrem, as plantas morrem, as flores morrem. Né? É um ciclo da vida. Então, e aí é tão interessante, porque esse livro, ele não é dedicado a trazer essa temática. Eu acho que exatamente porque ele foi embalado pela vida, né? Até a morte entra ali como uma ordem natural, ele é muito bem aceito. É muito curioso isso. Uhum. Outra característica sua que me remeteu a Lígia Bojunga. A Lígia Bojunga também. Todas as histórias dela tratam, assim, de temas, né, pesados, digamos assim. Mas todo final é um final que ela dá uma direção positiva, digamos assim. Gente, né? Eu vou precisar reler toda a obra da Lígia agora. Então, o que você acabou de falar antes, né, que você sempre procura dar um final, a pessoa vai morrer, é lógico que vai, ninguém vai ficar eternamente, né, na vida, só se for um vampiro, digamos assim. Caso contrário, todo mundo vai morrer. Mas tem esse lado positivo. E eu vejo que em todas as obras da Lígia, ela termina com essa visão positiva, e muitas vezes é por meio da arte, sabe? Por meio da arte que a pessoa consegue superar toda a sua dor. Tem um livro lindo dela, que agora se chama O Meu Amigo Pintor, mas então, no início, ele, não sei se vocês sabem disso, ele se chamava 7 Cartas e 2 Sonhos. Sim. Era de uma coleção, né, que eram obras de arte. Os escritores ganharam as obras de arte para escrever, era da Tomi Otaki. Coisa linda que é aquilo. Eu adquiri recentemente esse livro, 7 Cartas e 2 Sonhos. 7 Cartas e 2 Sonhos, com a pintura da Tomi Otaki. Daí tem a peça de teatro, né? O pintor. E tem o livro, né, Meu Amigo Pintor. Meu Pintor. É lindo, eu fui ler esse livro. E além de ter a versão antiga, né, acho que era da editora Agir, eu também adquiri agora a edição da Casa Lígia Bojunga. Da Casa Lígia, Da Casa Lígia Bojunga, porque a última capa foi feita pelo marido dela, o Peter, né, que faleceu. Então, sim. Comprei, eu falei, estou comprando a coleção toda da Lígia. A Lígia tem todos os livros da Lígia aí, você já percebeu, né? Mas eu sou muito fã também. Sou muito fã dela. Mas eu não tinha nunca, Alice, eu tinha passado isso. E agora você falando da sua escrita, eu falei, gente, como a influência da Lígia está em você.
É engraçado porque, assim, a geração da Ana Maria Machado, né, da Lídia, falaram que eles eram os filhos de Lobato. Filhos do Lobato. Então, eu posso dizer que eu sou filha de Lígia. Filhas de Lígia, Estou aqui me verdade. auto-intitulando. Filhas de Lígia, muito bem. É isso. Que legal. Bacana, nossa, muito legal, Ana. E aí eu descobri, né, que assim, durante muito tempo eu ficava me perguntando, né, qual é a minha cara, né, qual é a minha voz, e eu descobri que essa é a minha marca, né, eu não vou fazer determinado tipo de história, né, essa não sou eu. Outras pessoas, por exemplo, sei lá, eu não vou escrever romance policial, não é a minha trajetória, né, eu deixo isso para pessoas que fazem isso muitíssimo bem, né? E eu não tenho que me preocupar porque eu não faço isso, né? Eu só tenho que encontrar, e eu trabalho muito com oficinas literárias, né? Então eu sempre digo para os meus alunos, a gente tem que encontrar a nossa voz narrativa. Qual é a tua narrativa? Como escritor, como professor, como pessoa diante do mundo, né? A gente tem uma voz que ela é única, intransferível, e por isso ela é especial, né? Uhum. E quando a gente entende isso e trabalha isso com o outro, a gente aprende a dar vez e voz para o outro, sabe? Isso era uma coisa lá na biblioteca com Marina, a gente fazia com as crianças. A gente tinha uma vez por semana que a gente sentava com as crianças numa mesa para debater os assuntos. E aí todas as crianças tinham vez e voz. Era muito legal, né? Então você aprende. Eu crescia, quer dizer, não só, eu cresci sendo respeitada como criança e tive o privilégio de, no início da minha carreira, trabalhar com pessoas que realmente abriram os horizontes, né? Me acolheram. Então, eu acho que eu tenho um dever de passar isso adiante, sabe? Às vezes as pessoas falam, mas você ensina tudo que você sabe. Eu falei, mas, gente, qual o problema? Não é para isso que a gente é professor na vida? Para, né, passar para o outro que a gente sabe? E a gente passa conhecimento, o outro faz com conhecimento que a gente passa o que ele quiser. Como é que ele vai usar, e já não é problema meu, né? Se vai saber, se não vai, se vai pegar, se não vai, né? Quanto mais eu passar aquilo que eu sei, quanto mais eu dividir o que eu sei, mais eu estou, né, virando pedacinhos de mim em vários lugares, como Lígia Bojunga tem pedacinhos dela em cada um de nós aqui que gosta da obra dela, né? Então, sim, essa ideia de que saber que os autores que marcaram, hoje eu posso ser essa pessoa na vida de alguém, é muito forte, né? Entender isso. uhum. Eu vejo professores falando, Ana, teu livro fez a turma parar, pensar, refletir. O Sempre por Perto, eu tive um dos melhores debates desse livro numa escola pública na Barra do Ribeiro, né, no Rio Grande do Sul, num daqueles encontros de um daqueles projetos de livro, era o Lendo para Valer, se eu não me engano, que tem o Adote o Escritor, o Lendo para Valer e o Fome de Livro. Acho que foi no Lendo para Valer. Eu cheguei lá, eles, né, tinham lido vários livros, tinham lido a história de Clarice, tinham lido a coleção Quatro Elementos, que é para os bem pequenininhos, e de repente a diretora chegou e falou assim, Ana, a oitava série, que agora, né, ainda era série, né, o nono ano, que é 1 hora com você a portas fechadas, sem professor, sem coordenador. Mas você pode ficar muito à vontade e dizer não. Eu só falei assim, que sala que eu entro? Eu nunca podia ter debate sobre esse livro, porque ele era barrado na porta da escola, né? Gente, foi a coisa mais sensacional, uma das experiências mais bonitas que eu vi. Por quê? Esses meninos, eles se organizaram, eles fizeram um círculo e me botaram. Eles não me botaram no meio, né? Assim, também seria meio demais. Assim. Mas eu sentei, fiz aquele círculo assim em volta, e eu vi que tinha uma menina mais articulada, eu até estava tentando entender quem ela era ali naquele. Mas ela era a que organizava, né? Tudo. E de repente eles viraram para minha cara e falaram assim: a gente está com muita raiva de você. Foi por isso que a gente pediu com você, para poder falar com você sem os professores aqui, porque a gente quer dizer que a gente está com raiva de você. Eu falei, mas por que vocês estão com raiva de mim? O que eu fiz para vocês estarem com raiva de mim? Porque aí eu acho que é isso, né? É você acolher aquela fala
entender que aquela fala tinha algo de incômodo neles, e não falar, pô, você quer, não vou ficar aqui, o que é isso, né? Não era isso. E me conta, o que foi? O que eu fiz? Por quê? Né? Não estou entendendo. Aí falou assim, a gente está com raiva de você porque você escreveu esse livro e você desconstruiu tudo que a gente acreditava até ontem. Aí eu falei, como assim? Me explica. Não, Ana, era assim, a gente achava que uma pessoa que é homossexual tem um estereótipo do menino, da menina. Então, para a gente, uma menina, né, uma menina lésbica, ela era masculinizada. E você criou uma personagem feminina. E a gente agora não sabe mais quem é quem. E a gente não sabe agora se do meu lado está sentado alguém que é homossexual, que é lésbica, que é isso, que é aquilo, que é gay, que não sei o que. Aí, blá, 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 falaram. Eu deixei eles falarem. Quando acabou, eu falei assim, o que muda na sua vida saber isso? Que diferença que faz saber isso? Gente, foi bárbaro. De repente, um professor abria a porta, olhava assim, fechava. Aí o professor que tinha ido me buscar, né, no hotel lá em Porto Alegre, na hora de me devolver, ele falou assim, Ana, o que você fez com esses meninos? Que eles estavam quietos. Essa turma é da virada, essa turma não deixa a gente falar. Eu falei, tinha uma diferença. Eu não queria eles, eram eles que me queriam. Então, para que eles têm tempo? Fazendo bagunça. Né? Então, foi muito bonito, porque foi um debate sério, foi um debate de desconstruir valores e reconstruir novos valores, sabe? Do ponto de vista, né, das humanidades, do tipo, qual a diferença saber que a menina do seu lado é lésbica ou não é? O que isso muda na sua história? O que incomoda? Por que te incomoda? Aí a gente começou a trabalhar essa coisa do incômodo, né? Em cada um, né? E aí foi muito bonito, realmente. Então, esses retornos, eles são as coisas daquela, tipo aquela propaganda, né? Que não tem preço na vida. Preço na vida. Aproveitando esse gancho aí, a professora Adriana, a Adriana é nossa colega aqui na UTF também de literatura. Ela diz que penso que que as escolas, os professores devem estar cientes da importância desses temas, né? E aí ela pergunta como são recebidos pelos diretores e diretoras das escolas, né? E pelos pais, porque pelos alunos você já nos deu até exemplo aí, né? Mas e nessas suas andanças pelo Brasil, então, eu lembro que até acho que vi uma entrevista sua, e não sei se foi no Publishing, acho que é, né? Que às vezes você faz 6, 7 encontros por dia, né? Falando dos tempos presenciais nas escolas, enfim. Mas como é, então, essa coisa dos diretores, os pais, tipo, aqueles que representam o poder aí, né, entre aspas? Olha, eu não sei se eu vou chamar de sorte, né? Que palavra usar. Eu tive uma única vez que realmente um pai virou contra mim por conta da primeira versão do Não É Bem Assim História, que tinha um único palavrão. E nem era um palavrão. O menino fala assim, porra, Flavinha, meus pais vão se separar. Ele tá com raiva. Ele não fala, puxa vida. Ninguém fala isso. Na segunda edição eu já tirei. Meus pais vão se separar. Tirou. Porque aí aquele pai veio falar comigo, ele falou uns 10 palavrões enquanto ele falava comigo. Mas não pode estar palavrão no livro. Né? Então, acho que foi a única vez realmente que eu vivi uma cena dessa. Eu estou aqui pensando alto, tá? Enquanto você fez essa pergunta, eu estou aqui refletindo absolutamente sobre isso nesse momento. Eu acho que é pela forma com que eu transito nesses lugares, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter um respeito pelo outro. Eu não posso chegar num lugar com 3 pedras na mão. Ah, vocês, né, não aceitam, vocês são uns caretas. É óbvio que eu vou ser barrada, é óbvio que eu vou ser mal recebida. Mas eu acho que em cada lugar que eu vou, eu meio que tento entender como é aquele lugar, qual é a dinâmica daquele lugar, o que aquelas pessoas acreditam. Eu já fiz palestra dentro de uma igreja, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul,
era uma igreja presbiteriana, se eu não estou enganada, e foi sensacional. A gente foi de homossexualidade a Jesus Cristo, assim, numa linha do tempo incrível, mas passando por um olhar respeitoso da reflexão. Então, eu falei ali tudo que eu queria falar. Algumas pessoas arregalaram o olho, mas como a fala tinha respeito e reflexão a partir daquilo que eles acreditavam, não tinha como ser atacada. Até tinha, mas eu acho que aí nessa hora é a forma, sabe, como você coloca. Então, eu sempre chego naquele lugar entendendo meio que o que eu posso falar aqui de cara? O que eu posso ir falando até chegar onde eu quero, sabe? Então, e se me deixarem falar com os pais, eu vou falar sempre, vou falar sobre todos os assuntos, mas sempre pegando por esse viés do entendimento, do acolhimento, e não de apontar o dedo para ninguém. Até porque eu aprendi alguns anos atrás que quando a gente aponta o dedo para o outro, tem 3 apontamentos para a gente. Talvez a gente seja 3 vezes pior, né? Então é melhor a gente ficar quieto, né? A gente aponta para o outro, tem 3 aqui apontando para a gente, né? Uhum. Vai saber o que esses 3 estão falando para a gente, né? Que a gente... Bem isso. Outra coisa, Ana Cláudia, eu vejo assim que para a sua escrita, né, até o Júlio Emílio Braz falou também na fala dele semana passada, que para escrever tem 99% de transpiração, de suor, de pesquisa mesmo, de trabalho, e 1% seria inspiração. E eu vejo também, né, para você escrever, o quanto que você vai pesquisar, vai fazer todo esse levantamento para escrever. E esses livros, né, até que você fez essa pesquisa, em que as pessoas, pais, jovens, deram depoimentos, são histórias também, não são didáticos, paradidáticos. Não, ele não chega a ser uma história, ele traz reflexões, sabe? São reflexões. São reflexões, são pensamentos, são pequenas, ou então às vezes tem uma pequena história contada por alguém, mas não é ficção. Não é ficção, esses, não, afinal, a gente são fatos reais. Não. São fatos reais, entendeu? São fatos entendi. reais. Então, tem tipo assim, por exemplo, ouvi meninas que engravidaram e o namorado sumiu e não assumiu o filho, não sumiu, mas também não assumiu o filho, assumiu o filho com responsabilidade, assumiu o filho sem responsabilidade, casou-se responsável e colabora cuidando do filho, casou, não se tornou responsável e não colabora cuidando do filho. Né? Então, um exemplo aqui, né? Então, são ideias, são reflexões para colocar as pessoas pensando mesmo, sabe? Sobre esses temas, sobre esses assuntos, sobre tudo isso, né? A ideia é essa, trazer essa grande reflexão mesmo, né? Trazer tudo isso. E, de fato, a gente tem um percentual que é inspiração, que muitas vezes é a ideia inicial. Por exemplo, Petra do Coração de Pedra, a inspiração foi uma discussão com uma amiga minha que eu falei, caramba, parece que você tem um coração de pedra, aprende a gostar de gente, feito que você gosta de bicho. E, caraca, isso dá uma ideia ótima, parou a discussão, acabou a briga e anotei aquilo. E aí fui tendo pequenas ideias em momentos muito singulares, mas depois, na hora de sentar e escrever, é trabalho profundo. Esse livro da história da Nália Franco, foram meses estudando, pencas de livros lidos, entrevistas, visitar determinados lugares, até chegar a algumas pessoas que foram criadas na associação, uma das associações que ela criou no interior de São Paulo, e esse lugar existia há pouco tempo. Né? Então, eu diria que a gente escrever, né, sobretudo para crianças e jovens, é escrever literatura como qualquer outra dentro das bases de estrutura narrativa. O que é diferente é que a gente tem um público, né, mais específico, e o nosso contrato de comunicação é com uma criança e com um jovem. Então, a nossa margem de manobra num trabalho com criança é menor, não para diminuir a linguagem, mas para você ajustar aquilo, né, naquele universo do lúdico da criança.
E do jovem, você já está com outro, né, outras possibilidades, né? Mas a gente, em termos de criação, de estrutura narrativa, vale para qualquer literatura, né? Você tem que entender de criação de personagem, de narrador, né, de perspectiva, de como é que você monta ali as bases e os alicerces de uma história. Senão vira qualquer coisinha, qualquer historinha. Aí não é literatura, né? Sim. Aí é qualquer coisa menos literatura. Você tem algo assim no digital? Até aproveitando, semana que vem é nosso último encontro, e eu vou falar um pouco sobre o digital, até de uma experiência de uma pesquisa no pós-doc, e minhas orientandas, a Jaqueline Conte, vai falar sobre os Ah, sim, eu premiados. conheço, Jaqueline. É? Então, e a Renata, que também é minha orientanda, que trabalhou com as obras poéticas digitais do Sérgio Caparelli, e a minha orientanda Edna, que está trabalhando com o site do Marcelo Spaldi, ela vai tratar de uma obra dele, que é o Estudo em Vermelho. E, então, sobre o digital, você tem alguma coisa assim, em mente, alguma produção? Olha, acabou de sair agora, durante a pandemia, um e-book, que é o 40 em Quarentena, que eu tenho um conto lá. Depois eu te passo para vocês, porque é um e-book gratuito, inclusive. Basta a Amazon, ele está de graça lá. A editora 40? 40 em Quarentena. Mas eu 40, não entendo. para a Rosângela, ela manda para vocês, ou vocês peguem o meu contato com ela e podem me escrever direto, né? Mas eu tive uma experiência muito grande, e aí, né, acho que não vai nem dar tempo da gente contar isso aqui agora, que foi um livro que eu fiz, um livro infantil, que saiu publicado em 2013, que ele saiu, né, que é exatamente isso aí, A Menina e o Golfinho. Ele saiu em livro impresso, aplicativo, e-book, audiolivro, ele tinha uma plataforma virtual sobre o livro, onde pessoas podiam interagir, inclusive publicar material. A gente fez um projeto piloto que a gente juntou várias crianças ou jovens ao redor do mundo que falavam português e que quiseram entrar nesse projeto. Então, tinha gente da Espanha, menino na Espanha, tinha meninas em Miami, tinha, não sei se era na Costa Rica, tinha uma escola de classe A em São Paulo e um projeto numa comunidade em Niterói. Então, a gente juntou pessoas muito diversas e eles fizeram um filme juntos. Então, foram meses numa produção toda falada por Hangouts, Skype, aí o áudio, a internet lá em Jurujuba era péssima, então eles acharam uma forma de criar, mandar áudios para os outros meninos, para eles então responderem as perguntas que eles iam fazer ao vivo. Aí tinham aulas para falar sobre a ideia do livro e eram transmitidas pelo Skype para quem quisesse assistir. Então foi um projeto muito pioneiro, né? Ele veio muito antes disso, de tudo acontecer. E a editora, infelizmente, fechou, então a comunidade virtual não existe mais, o livro não existe mais, eu estou tentando reeditar. Ele só existe agora como audiolivro, né, e-book, na Nuvem de Livros, ele está nessas duas plataformas, né? Tem lá. É a única forma ainda de ter contato com esse livro. Eu tenho, talvez. Nem sei se eu ainda tenho algum exemplar aqui comigo, acho que nem tenho mais. Então, foi um trabalho bem pioneiro. E tem alguns livros, eu não sei. É porque as editoras, às vezes, elas esquecem até de comunicar para a gente que eles fizeram um e-book do livro, sabe? Uhum. O problema também do livro digital é esse, né? É a evanescência. Então, se ela vai mudando as atualizações né, do próprio Windows, né, do sistema, ela não corre, né? E A Menina e o Golfinho chegou a ser finalista do Jabuti de livro digital, porque foi naquele ano que eles criaram o prêmio para livro digital. Uhum. E esse livro chegou a ser Tanto é finalista. que só teve 3 edições, e depois
né, cancelaram, mudaram, né, não tem mais a categoria livro digital. Enfim, gente, muito obrigada por esse Foi lindo. momento. É uma delícia, eu adoro falar, eu adoro contar essas histórias, eu adoro esses encontros. Estou com saudade disso ao vivo e a cores, assim. É verdade, né? A Larissa deixou um recadinho que eu acho que é meio nosso aí, né? Ela teve que sair, deixou agora, 20h53, Eu vi ali, né? Com teus livros num sonho sozinha, bonito isso, né? Linda, querida. Bem lindo. E é muito legal mesmo, viu, gente? Assim, ó, coloquei mais de uma vez para vocês o site da Ana e entre e conheçam esses livros que ela falou. São lindos mesmo, assim, a gente, né, adulto, lê e se vê naquele jovenzinho, naquela jovenzinha. E isso que nem a Ana falou, nós focamos na juvenil, mas a Ana tem também a literatura infantil, né? Tem alguns livros aí, alguns, mal dizer, bastantes, livros aí também infantis e uma delícia também de lê-los, né? E eu vi aí que várias pessoas agradeceram muito. A Suelen, acho que comentou que ela é professora. Ai, que vontade de levar você para falar para os meus alunos do 8º e 9º ano. Procura a Ana lá nas redes sociais, manda recadinho, vai que uma hora dá certo, né? Estou no Instagram, quem quiser me seguir lá pelo Instagram é Ana Cláudia Ramos, escritora. Depois vocês compartilham aí com o pessoal, porque aí, quiser fazer pergunta por lá, pode falar que estou lá. Foi muito bacana, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, né? O pessoal disse que já virou chavão a tal da história da gratidão, né? A palavra que todo mundo está usando do gratidão, mas assim, é só gratidão mesmo, viu, Ana, por você ter aceito o convite. Muito feliz que, assim, que esse tempo permita, esse próximo tempo que teremos aí, permita que a gente pessoalmente, né, possa, quem sabe, um dia trazê-la aqui para Pato Branco. Com certeza. Né, com a professora Alice, ou que a gente se encontre aí em eventos novamente da literatura infantil para poder se abraçar pessoalmente, fazer essa troca pessoal, mas que foi linda também aqui no virtual. E que talvez nós, eu sempre digo, principalmente da minha cidade, da Márcia, né, por a gente ser uma cidade assim, do interior do Paraná, né, de Curitiba estamos a 420 quilômetros, né, estamos mais perto do Paraguai, aqui da Argentina, do que Curitiba, né, e é verdade isso. Então, assim, talvez não tivéssemos a oportunidade, né, de muitos que estão aqui conosco também participando, né. Então, de minha parte, assim, muitíssimo obrigada, gente, continue te seguindo nas redes sociais, sempre lá, vendo o que você está fazendo, procurem lá, gente, é muito bacana. Agora, a Ana deu uma parada, mas eu lembro que acho que foi ano passado, retrasado, você contava pedacinhos de histórias, né, dos teus livros, lia, não contava, né? Uhum. Muito legal, tem muita coisa da Ana na internet, muito bacana. E muito obrigada. Alice, Márcia, fiquem à vontade aí também, para encerrarmos. Ana Cláudia, eu também gostaria de agradecer imensamente, amei sua fala, amei conhecer suas obras, e também os seus textos ali do blog, eu acho, sim, muito inspiradores, excelente. Ah, que legal. Que bom. Eu até encaminhei para os meus alunos, para eles lerem, muito bacanas, tá? Então, parabéns pela sua produção, sucesso aí na sua caminhada e gratidão mesmo, né? Gratidão imensa. Eu que agradeço esse convite, essa oportunidade e vamos manter contato, né? Sim, vou seguir você nas redes sociais, vai deixar. Então tá, e aí pega meu contato também com a Rosângela. Entrei no seu site, li várias coisas, nossa, amei. Eu estou apaixonada. E esse livro, o 40 em Quarentena, é um livro que o meu conto é um conto para adultos, né? Para jovens e adultos, né? Vamos dizer assim. Mas não é um livro para criança, né? Assim, é um livro que pode ser lido com jovens tranquilamente. Eu ainda não li ele todo. São 40 autores falando sobre esse período da quarentena. Então tem conto, tem crônica, tem poesia. Ele é bem diverso, assim, sabe? Que bacana. O meu se chama A Gente Precisa Falar Sobre Isso. A gente precisa falar sobre isso.
A gente Precisa. precisa falar sobre isso. Ponto. A gente precisa. Então, é a mesma frase com interrogação, exclamação e ponto final. Exatamente. Então tá, Gente. gente. Obrigada. Um beijo grande para todos, né? Abraço Beijo, grande. obrigada. Semana que vem, nosso Abraço último a você. encontro. Participem. Nosso último encontro. Agora já temos